Bom, continuando então, irmãos, vamos finalizar o estudo sobre Naum, né, que a gente viu aqui, que é um livro bem curtinho. Eu quero trazer também alguns detalhes aqui, antes de encerrar. Primeiro, sobre o símbolo da Síria. Né? O símbolo da Síria era um leão, né? É o símbolo oficial da Síria. No capítulo 2, no verso 13, antes de falar sobre isso, no capítulo 2, no verso 6, o rei da Síria, quando ele estava para ser destruído, né, quando o Império Babilônico estava chegando, iria destruir a cidade de Nínive, o rei da Síria, ele chama os seus capitães, né? Ele chama lá os seus capitães, e esses capitães, eles lhe servem de escudo humano. É exatamente dessa forma que os reis assírios se defendiam quando eles estavam prestes a serem destruídos. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, verso 6 de Naum, e olha o que está dizendo. Capítulo 2, verso 6. Ele chama os seus capitães, que eu acabei de falar, né? Tropeçam em sua marcha, correm apressadamente para a muralha e o abrigo é preparado. Então, a cidade já estava começando a virar um caos, né? Os inimigos já estavam chegando ali, né, para destruir a cidade, e aí começa o corre-corre. E o rei, ele já começa a querer se proteger, chama os seus capitães, né, para servir de escudo humano. Inclusive aí no livro, na página 109, tem um desenho, né, tem um relevo aí, na página 109, sobre a batalha. Né, tem uma batalha aí dos assírios contra, provavelmente, os babilônios. Repara que era uma batalha de arco e flecha. Né, os arqueiros aí, naquela época não havia pólvora, não havia armas como armas de hoje, né? Não havia revólver, não havia canhão, né? Não havia essas armas como a gente tem hoje. Então, a maioria das batalhas era corpo a corpo. O inimigo ficava próximo do outro, era um corpo a corpo. Né? Não havia como ficar distante. Para mim poder matar o inimigo, eu tinha que estar na frente dele. Então eram batalhas terríveis, eram batalhas sangrentas. Né? E os reis eram protegidos ali, né? Era um verdadeiro escudo humano para que o rei não fosse morto. Mas nesse caso aqui, Naum estava dizendo que isso não ia resolver de nada, né? Que ele seria destruído da mesma forma. Né? Aí continuando, outras coisas que eu anotei aqui também sobre isso. No capítulo 3, o capítulo 3 fala quais eram os pecados de Nínive, né? O porquê de Nínive ser destruída. Capítulo 3, verso 3, está dizendo o seguinte: ginetes que empinam, reluzir de espadas, cintilar de lanças, multidão de feridos, mortos em massa, cadáveres sem fim. Então, olha que tremendo, né? Olha que terrível. Naum já estava vendo o cenário, né? O que ia acontecer com um povo que era tão sanguinário, um povo que era tão orgulhoso, que era tão soberbo, que era tão cheio de si. Né? A cidade de Nínive, por ser rica, por ser opulenta, eles não tinham preocupação nenhuma. Eles se achavam os senhores do mundo, os senhores da história, estavam seguros, né? Não seriam destruídos. Né? Então, um dos principais motivos da queda e da destruição é justamente esse orgulho, né? Justamente essa soberba que eles tinham. Né? Capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Por causa das inúmeras prostituições da prostituta formosa, hábil feiticeira, que subjugava as nações por sua devassidão. Não é no caso aqui da prostituta igual quando a gente estudou do profeta Oséias, né, que Deus era o marido, né, Israel era a esposa, e Israel havia traído, né, havia sido chamada de prostituta.
não é nessa referência, não é nesse mesmo pensamento, nessa mesma forma. Mesmo porque os ninivitas eram idólatras, né? Eles tinham vários deuses. Então, a prostituição que eles praticavam é aquela prostituição relacionada à sedução, né? Seduzir os seus inimigos para que eles fossem destruídos, né? Então, ela era aquela prostituta, né, que atraía para a destruição, usava a sua formosura para atrair para a destruição. Fala também que eles praticavam feitiçaria. No verso 4, eles praticavam feitiçaria. E a gente sabe que a feitiçaria é condenada, né? Apesar deles não conhecerem a lei, deles não seguirem a lei de Deus, né, não saberem acerca da lei de Deus, mas foram condenados também por essas práticas de feitiçaria. Mas o maior pecado mesmo da Assíria, né, o de Nínive, no caso aqui, foi não ter compaixão, né? Ter orgulho, ter arrogância, ter soberba e não ter compaixão, né? E da mesma forma que eles foram orgulhosos e soberbos e não tiveram compaixão, iriam receber de Deus da mesma medida, né? Não receberiam também compaixão. Verso 3.6 fala que será desonrada e humilhada publicamente, né? Era um tipo de castigo que era infligido às adúlteras, né? Quando as mulheres eram pegas em adultério, elas eram envergonhadas publicamente. A gente conhece um caso, por exemplo, daquela adúltera, né, que estava fugindo ali dos seus acusadores e se encontra com Jesus, né? E aí perguntam para Jesus, né? Perguntam para Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor tem a dizer? Aí Jesus ele faz uma pergunta, né? Sim, realmente, de fato, ele não nega. A lei diz isso mesmo. A lei diz que quem for pego em adultério, a mulher que for pega em adultério, tinha que ser apedrejada. A lei dizia isso mesmo, ele não negou, né? Mas ele disse o seguinte, atirem pedras até matá-la, mas que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então, quer dizer, a consciência deles, né? A consciência deles foi a própria testemunha contra eles. Não precisou de mais nada. A própria consciência deles testemunhou contra. E eles deixaram as pedras e foram embora, né? E não condenaram. Então, repara que aquela mulher adúltera, ela estava sendo envergonhada publicamente, né? Que era um castigo infligido para as adúlteras. E Deus fala que isso ia acontecer com Nínive, ia ser envergonhada publicamente. Todas as outras nações iriam ver a sua destruição, né? Iriam ser testemunhas dessa destruição. Verso 3.8 fala sobre Noamon, né, que é o deus lá do Egito, Tebas, né, no Egito, que era uma cidade, que era uma região que foi saqueada também pelos assírios. Verso 3.8, vamos ler aqui. És porventura melhor do que Noamon, que é uma cidade egípcia, né, também conhecida como Tebas, que está assentada entre os canais do Nilo, cercada de águas, cujo baluarte é o mar e cujas muralhas as águas. Então o que Deus está dizendo para os assírios? Aquela cidade que vocês saquearam algum tempo atrás, né, era uma cidade protegida pelas próprias águas, né? As próprias águas eram as muralhas da cidade, né? Mas mesmo assim vocês saquearam aquela cidade, né? Vocês arrasaram aquela cidade. E aí Deus fala para os assírios, vocês acham que vocês são melhores do que eles? A mesma coisa vai acontecer com vocês. Da mesma forma que vocês saquearam eles, vocês serão saqueados também. Verso 10. Apesar das alianças com outras nações, foi levado em cativeiro pelos próprios assírios, né? A cidade de Tebas. Versos 14 e 15. Apesar dos preparativos para se proteger, será destruída. Verso 14.
Tira água para o tempo do cerco, restaura as tuas fortalezas, entra no barro e pisa na argila, toma forma para tijolos, ali o fogo te devorará, a espada te exterminará. Então repara que quando eles estavam sendo ali atacados, eles estavam sendo cercados, eles procuraram se proteger, procuraram reerguer novamente as muralhas, né, fabricar esses tijolos novamente, né, para poder se defender dessa invasão assíria, dessa invasão babilônica. Né? Mas o versículo final, aqui o versículo 15, fala que não vai adiantar, que ali o fogo te devorará, a espada te exterminará, que era o costume, né, dos povos, dos babilônios. Eles ateavam fogo nas muralhas, ateavam fogo para que a cidade fosse destruída e o acesso fosse mais rápido. Isso aconteceu também com Judá futuramente, né? Quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles destruíram a cidade e atearam fogo. Né? Depois fala também sobre gafanhotos, novamente, verso 16 e verso 17, que esses inimigos, né, eles seriam comparados a enxames de gafanhotos, que vêm e de repente desaparecem. Né? Então eles viriam, destruiriam e iriam embora, assim como os gafanhotos fazem com a lavoura. Né? Eles destroem e depois desaparecem. Era a comparação que o profeta fez com esse exército que iria invadir a Síria. Verso 18 e 19 fala sobre a lamentação, comemoração dos inimigos que eram terrivelmente arrasados pelos assírios. Então, no verso 18 e 19, fala o seguinte: lamentação fúnebre, eles dormem, teus pastores, rei da Síria, teus capitães repousam, teu povo foi disperso sobre as montanhas, ninguém mais poderá reuni-los, não há cura para a tua ferida. Então repara que não tem jeito. Né? Eles tinham que pagar o mal que eles causaram às outras nações. Todos os que ouvem notícias sobre ti batem palmas a teu respeito. Repara a comemoração. Pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então, Deus estava se vingando pelos outros povos que foram duramente afligidos pelos assírios. E aí a gente encerra o estudo sobre Naum, que é um livro bem curto, né? São apenas o quê? 3 capítulos, bem curto, fala sobre a destruição da cidade de Nínive, né? Essa cidade sanguinária e terrível. Então, o que a gente pode tirar de lição sobre Naum, sobre o livro de Naum? Que Deus, ele é um Deus misericordioso. Né, que ele permite o pecado até certo ponto, mas chega a um ponto em que a paciência de Deus se acaba. E aí Deus ele intervém. E quando Deus intervém, é de forma terrível. Né, é de forma terrível. E foi o que aconteceu com essa cidade. Essa cidade ela foi destruída, né, ela foi arrasada e nunca mais ela conseguiu se levantar. A gente vai continuar agora, a gente vai começar o estudo sobre o profeta Abacuque. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta para falar sobre Abacuque.